Fala, galera, o papo dessa semana é com o Juracy Moreira. Bom, o Jura foi triatleta aí durante muitos anos, quase 20 anos. Participou dos Jogos Olímpicos de 2000, 2004 e 2008. Nos anos 2000 ele tinha só 21 anos, 5 anos de triatlon. Ele já se classificou para os primeiros Jogos Olímpicos dele e também a primeira edição dos Jogos com a participação do triatlon. Então ele contou um pouco dessa história, um pouco da carreira dele. Mas a carreira do Jura, que ele encerrou em 2014, aí, com 34, 35 anos, ainda novo, né, para o esporte, continuou no esporte, mas do lado de fora, agora como gestor. Então, o Juracy é um cara que conhece muito sobre a lei do incentivo ao esporte. Ele explicou um pouco nesse episódio como é que funciona a lei do incentivo ao esporte, então bem legal para a galera saber como as grandes empresas e também as pessoas físicas podem patrocinar projetos esportivos. Então, ele contou um pouco como é que é isso, que ele fundou a Escolinha do Triatlon, que hoje é um projeto muito bem sucedido, que já tem 15 núcleos em operação aí no Brasil. Está indo para mais 4 núcleos. O sonho do Jura é ter aí em todo o estado do Brasil ter uma escolinha de triatlon. Então, uma forma de educar através do esporte, o esporte ainda sendo triatlon melhor ainda, né, para a gente. Contou até um pouco dos problemas do tipo bond, que está revelando alguns talentos ali até de alto rendimento, futuros alto rendimento do esporte. Então, ele contou um pouco disso. Então, espero que você escute esse episódio. Deu super certo de gravar agora com o Jura. A gente estava com problema de agenda aí no ano passado, mas agora rolou. Então, conheça mais aí do Juracy Moreira, do projeto da Escolinha de Triatlon, em mais um episódio muito especial do nosso MTCast. Espero que você escute. Fala, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. Hoje com a gente, Juracy Moreira. Fala, Jura, beleza, velho? Tudo bem, galera? Vamos falar aí de triatlon, de projeto social, de vida. Vamos trocar uma ideia aí. Prazer aí estar falando com vocês. Que bom, cara. Deu certo agora, dessa vez. Eu até brinquei, eu gravei com o Gui Manocchi, e ele tinha acabado de gravar com Café com Tri também. Eu falei, cara, vou deixar você ficar menos famoso. Quando você voltar a passar a fama, eu te chamo de novo. Porque senão fica muito caro o cachê, né, cara? Aí não fecha a conta. Exatamente. Bom, galera, antes da gente começar, você já sabe, o nosso patrocinador aqui, AZ2 Foods, que já está com a gente aí desde novembro. Então, cada episódio hoje eu estou explicando um sabor diferente do gel, porque a Z2 tem 5 sabores e cada gel tem uma tabela nutricional diferente. Então, esse aqui é o de limão. Aí, quando tem o maisinho aqui, significa que tem mais cafeína. Então, esse aqui tem valina, isoleucina, leucina, taurina e também mais sódio. Então, são 200 miligramas de sódio. Então, toda a sua suplementação aí de prova, sem precisar ficar levando cápsula de sal nem nada, tudo só com géis da Z2. Então, deixar o link aqui para vocês na descrição do episódio do Instagram da Z2. E quem estiver assistindo a gente pelo YouTube, o QR Code aqui também vai direto para o site da Z2. Fechou? Simbora, Jura, que tem muita resenha para contar aqui. Antes da gente falar de projeto social, vamos falar do quem foi Juracy Moreira, né? A galera olha o Juracy de cabelo branco, né? Fala, pô, tem muita galera nova no triatlon. Esse que é legal do triatlon. Tem muita gente que me acompanhou na minha carreira, assim, na minha época, né? Já que eu já parei em 2014, meu último ciclo olímpico foi ali em 2012. E a galera me olha hoje e fala, não, mano, já fui bom nisso aí, galera. Tem esse tiozinho aí, né? Exatamente. Cara, ontem, montando a pauta, né? Eu fui ler e achei no Wikipedia. Tem um resumo seu lá bem legal. Pô, tu começou com 15 anos no triatlo aí, você era nadador. Então, do Paraná também. Paraná, como sempre, revelando muita gente boa aí. Tu era nadador. Então, eu até acho engraçado, né? Eu também olho, já me falaram da minha... Quando digita meu nome lá na Wikipedia, né? Eu falei, não, tá legal ali. Um dos melhores triatletas do Brasil, 3 Olimpíadas, não sei o que lá. Eu falei, olha lá quem eu fui, né? No Google aí que vocês vão achar. Pô, galera, eu comecei muito novo, né, no triatlo. Na verdade, o meu primeiro triatlon oficial foi com 14, 15 anos, né? Mas eu comecei como a maioria começa aí, né? Muito novo, nadando. Comecei lá em Curitiba, minha cidade natal. Hoje eu moro em Campinas desde 2009. Mas eu sou natural de Curitiba, minha carreira inteira foi lá. Terra do Gui Manocchi aí também, grande amigo meu. E eu comecei indo porque meu pai ia para um clube nadar e ele me levava. Aquela história de família incentivando, né? Meu pai nadava, a gente ia lá brincar, eu e minha irmã. A gente tinha 10 anos de idade e eu entrei na escolinha desse clube.
E tomei gosto desde cedo, assim, por realmente começar a ganhar as primeiras medalhinhas, né? Aquelas competições internas que tem de clube que são super válidas, né? Incentivam muito. E a minha própria professora na época comentou com a minha mãe, porque depois das minhas primeiras competições, assim, 1 ou 2 competições internas, ela viu que eu queria, que eu gostava, né? Ela falou, pô, leva o meu pai é Juraci também, né? Eles me chamam de Júnior lá no Paraná, né? Em Curitiba, assim, o pessoal da antiga. Leva o Júnior para treinar numa equipe de realmente de competição, né? Lá em Curitiba tinha um clube do Golfinho, um clube super famoso, tradicional aí. Hoje não existe mais. E minha mãe me levou, cara. Eu tinha 11 anos isso. Ela me levou nesse clube e eu comecei a treinar natação de maneira séria. Era um clube de rendimento, né? De treinar natação mesmo. Aquele apoio familiar, mas meus pais trabalhavam o dia inteiro, então eu lembro que no primeiro dia ela me levou, eram 2 ônibus para chegar nesse lugar da minha casa, né? Era meio longe, assim. E a partir do segundo dia eu ia sozinho, cara. Não consigo nem imaginar hoje isso. Não sei se naquela época ela não tinha muito perigo, mas a minha mãe que era doida, mas eu pegava 2 busão com 11 anos e ia para esse clube nadar, fazer meu treino depois da escola, né? E desde muito cedo, assim, desde os 11, 12 anos que eu comecei a treinar, assim, para querer competir, eu lembro que eu sempre encarei com muita seriedade. E não deu outra, né? O resultado começou a vir muito cedo. Mas aí como é que entrou o triatlo nessa história? Lá nesse clube tinham alguns triatletas. Pô, hoje tem gente que não sabe o que é triatlo. Imagina em 1993, 94. A galera falava que eu era ator, né? Eu fazia teatro em vez de triatlo. Uma coisa muito frequente naquela época a galera achar isso. Quando a gente falava que era triatlo meio rápido, assim. E já tinham alguns atletas lá nesse clube, poucos, mas tinham, né? Eu olhava aqueles caras fazendo triatlo, né? Aquela coisa maluca, aquelas bicicletas. Daí aquela coisa de criança, 11, 12 anos, adolescente, falei, não, quero fazer isso aí também. E daí, pô, comprei uma mountain bike, meus pais me deram, graças a Deus eles tinham condições, né, de me oferecer isso logo no começo. E fui fazer minha primeira provinha, cara. Foi o Troféu Brasil de Santos, tradicional, que existe até hoje, né? Foi o Troféu Brasil de 1994. Eu tô com o troféu até aqui no meu escritório, depois eu vou pegar para vocês verem. E logo na minha primeira prova, para quem entende aí de sprint triatlo, short triatlo, eu fiz 1h05 no sprint, no meu primeiro triatlo. Foi um super resultado, né? Daí quando eu voltei, meu técnico, que foi meu técnico durante a minha carreira inteira, hoje é técnico de vários caras bons aí, como o Cauê Willi, lá de Curitiba, o Eduardo Laz, né? Quem é? O Homero? Homerão. Homero Cachel, quando eu voltei, porque eu não tinha contado para ele que eu ia fazer triatlo. Fui escondido, porque ele era meu técnico de natação, né? Eu falei, vai que não dá certo, não vou nem contar para ninguém, né? Eu sempre fui meio assim, né? Eu fui sempre quietinho, depois que dá certo que eu conto as coisas. Desde novo isso. Eu fui para a prova, quando eu voltei, eu contei para ele, né? Porque eu voltei com o troféu na mão, tudo. Daí ele, pô, vamos começar a treinar triatlon hoje. E naquele dia, realmente começou a planilha, começar a treinar e tal. Pra vocês terem uma ideia, eu tinha 14 anos. 6 anos depois eu estava chegando na primeira Olimpíada, né? Já vou pular, né? Para a primeira Olimpíada. Que louco, foi né? muito rápido, né? Com 20 anos eu estava estreando lá na equipe olímpica em Sydney, na Austrália. Foi a estreia do esporte foi a estreia do triatlo como esporte olímpico, né? A equipe lá, eu, Leandro Macedo e Armando Barcelos. Aquela era, todo mundo tem saudades, quem era daquela época. No feminino, Mariana Rata, Sandra Soldan e Carla Moreno. E a gente participou dessa primeira equipe olímpica, eu super novo. Entendendo nada Depois ainda. daquilo, a coisa engrenou, né? Fiz o meu segundo ciclo olímpico, meu terceiro ciclo olímpico, fiz o meu quarto ciclo olímpico, né? Que foi até Londres 2012. Londres eu não corri, não competi, eu não consegui classificar, já estava com muita lesão, já estava cansado, né? Mas eu fiz todo o ciclo olímpico. Então, a minha trajetória foram 4 ciclos olímpicos, rodando o mundo no circuito mundial e treinando muito. Não sabendo, não tendo endereço fixo, né? Só rodando, viajando. Cara, voltando um pouquinho nessa época do começo, aí quando você descobriu, você sabia quem eram os caras, quem era o Leandro Macedo? Você tinha alguma ideia, não? Você foi lá, brincou, viu os caras correndo? Naquela época não tinha essa coisa de rede social, né? A gente sabia quem eram os caras pelas revistas, né? Eu tenho tudo isso aqui em casa. Então, na época tinha aquela revista Trekking, tinha a revista Bici Sport. Quem é velho vai lembrar agora com isso, de lembrar, né? E nessas revistas tinham. Era uma cobertura super legal, assim, do triatlo, né? Porque era uma coisa muito nova, né? Muito diferente.
Então tinha lá Leandro Macedo. No meu primeiro Troféu Brasil, eu sou um cara que guarda as coisas assim da minha história, né? Tá tudo aqui no meu escritório. Tanto que esse primeiro troféu, o meu primeiro troféu do meu primeiro triatlo tá aqui, e o meu certificado, tinha um certificado de papel no Troféu Brasil. Hoje é online, lógico. É. E no verso tem um autógrafo do Armando Barcelos e da Fernanda Keller. Nesse meu primeiro triatlo, né? Porque eles eram os caras, né? Eu nem conhecia, mas conheci lá no dia. E então todos esses caras, Heleno Macedo, Armando, eram meus ídolos, assim, né? Quando eu comecei. Só que como eu consegui evoluir muito rápido, eu passei a competir com esses ídolos, né? Então isso que é o mais legal, né? E hoje são meus amigos. Eu hoje até tenho uma reunião com o Armando aí hoje ele está como vice-presidente da confederação. A gente tem reunião, a gente está fazendo alguns projetos juntos. Fernanda Keller, amiga também. Então é muito legal, né? Começar com esses caras sendo ídolos, virarem companheiros aí de equipe. O Leandro Macedo virou meu treinador depois, no meu último ciclo olímpico. Então, porra, é todo um ciclo com essa galera, né? O mundo dá volta, né, cara? É engraçado isso, né? Cara, beleza, fiz o meu sprint 1h05 de mountain bike, e disso para virar uma coisa séria, falar, você começou a treinar, você falou, o Homero começou a te treinar, e você começou a levar a sério, sério mesmo, assim, tipo, como é que foi a segunda prova, assim, que aí a primeira prova foi aventura, a segunda prova, imagino que você já tinha expectativa, já tinha meta, queria ganhar dos caras. Exatamente. Na verdade, esse primeiro triatlo eu já estava com uma speed, cara. Então, a história Tá. dessa speed é legal. Eu até pulei. Eu fiz um Iron Kid antes de ir para essa primeira prova. Iron Kid, na época, era uma prova bem curtinha, assim, para criança mesmo. Tanto que o troféu também está aqui, cara. É um panda nadando, um panda pedalando e um panda correndo. Eu fiz de mountain bike, que foi a minha primeira. Tá. Eu gostei tanto que, cara, fui para o Paraguai buscar uma bicicleta. Naquela época não tinha bike aqui. Então, a gente ia para o Paraguai, fui lá para o Paraguai buscar, não sei com quem eu fui, nem lembro da história. Comprei uma Bernard, que era uma bike italianinha, assim, bem simples, mas, pô, super boa na época. E nesse meu primeira prova foi com essa Bernard aí. E quando eu voltei, que eu contei com o Homero e tal, a gente já começou a treinar sério. Então eu falo que eu nunca fiquei no mais ou menos. Eu fiz esse primeiro sprint triatlo e já começamos a planilhar. E uma curiosidade que eu tenho também hoje, que a tecnologia faz a galera não ter mais, assim, né? Apesar de ter registro, mas a gente tinha agenda, né? Escrevia todos os treinos e tal. Então, a partir daquela prova, eu comecei a treinar mesmo, porque eu tenho as agendas aqui, então eu levo os treinos, tudo. Então, eu comecei a levar muito sério. Daí já foi meio que na sequência. Quem ganhou a prova nesse meu primeiro triatlo, que eu fiquei em quinto, foi o Fábio Carvalho, pô, famoso Fabinho aí. Tomou muito pau de mim já na vida, mas ele ganhou lá nos primeiros triatlos. Então, depois a meta era ganhar dele, né? Eu lembro que esse meu primeiro triatlo foi a segunda etapa do Troféu Brasil, que acho que foi em abril ali, abril ou maio. Na quinta etapa, que era a última do ano, eu ganhei dele, eu ganhei a categoria. Então, depois dali, eu só queria ganhar, né? Então, na verdade, foi assim, logo após essa primeira prova, eu já embalei e fui evoluindo. E aí tu largou, com quantos anos você largou começou a largar na Elite? Cara, minha primeira prova na Elite foi com 17 anos. Foi super rápido também. Foi a Taça Pão de Açúcar Itaú, na USP, em São Paulo. Tinha uma puta premiação. E daí eu fui lá também meio desconhecido. Conhecido assim, porque eu já ganhava categoria e tal, mas entre os profissionais não era, né? E essa prova foi super famosa, assim, quem é da época vai lembrar. O Oscar Galins estava no auge, Jimmy Richelli veio fazer a prova, Leandro Macedo, tinha toda uma galera. E eu cheguei em segundo lugar nessa prova, acho que foi segundo. Entre a elite, assim, né? Fiquei escondidinho no pelotão ali que ninguém me conhecia, então ninguém mandava a gente puxar, né? Quando você começa a ficar conhecido, você não consegue mais dar aquele migué, né? E eu me usei ali de ninguém me conhecer, ficava mais descansando ali no pelotão. Na corrida eu já saí forte, que era uma característica minha, sempre foi essa, né? Sair para correr forte, decidir a corrida no começo. E a galera deixou eu ir. Ele falou, moleque, vai quebrar ali na frente. Já. E acho que o Galinski tinha ido na frente já, e o Jimmy Richelli tinha ido. E quando a galera deixou ir, ninguém mais me pegou, né? Porque daí eu fui com os caras até ir embora. E foi a partir dessa prova que tudo mudou na minha vida, assim, né? Porque daí eu consegui o patrocínio do Grupo Pão de Açúcar, da Oakley. Foi logo depois dessa prova, assim, vários patrocinadores que me fizeram entrar no circuito mundial. E daí, a partir do momento que eu entrei no circuito mundial, que eu já comecei a pensar na ideia de estar nessa primeira equipe olímpica.
Eu tinha colocado isso até na pauta, né, para entender como é que foi essa parte também a financeira, né, não só de migrar para profissional, mas entrar num circuito olímpico ou é a federação, né, a confederação patrocinando ali, pagando, levando as viagens, mas sem patrocinador fica difícil, né, cara? Naquela época, principalmente, cara, a gente estava num racha da confederação, né? A era do Calazans, que era um presidente bem antigo, tinha acabado por vários problemas e daí estava numa transição. Então a confederação não tinha recurso para mandar a equipe, né? Uhum. Eu falo que a primeira equipe olímpica foi praticamente bancada por patrocinadores privados. E era o Grupo Pão de Açúcar, né? O João Paulo Diniz, o Abílio Diniz. Uhum. É uma família que eu devo muito à minha carreira. O João é um super amigo meu, parceiro, e um grande apoiador dos meus projetos. Que é mais uma vez que eu falo, né? Começou como um patrocinador e hoje é um grande amigo, né? Fala que a gente leva esses relacionamentos aí para sempre. Né? Fala isso muito para molecada, assim, né? Relacionamento com patrocinador, com apoiador. Se você leva de uma maneira séria, você vai levar isso para sempre. Né? Você sempre vai conseguir, quando você precisar e mostrar o teu projeto, você vai conseguir. E foi nessa época. E eles que financiavam essa equipe olímpica para a gente viajar. Né? Naquela época era como hoje. Tem que fazer o circuito mundial, tem que competir, tem que disputar. E era muito caro, né? Então, se não fossem eles, a gente não teria essas equipes olímpicas aí no começo. Né? Hoje a gente já tem uma confederação estruturada que consegue bancar, mas mesmo assim não é fácil. Não consegue bancar para todos. Então, você tem que estar no auge já da tua performance, ou como júnior, ou como sub-23, para conseguir ter chance. Né? Então, realmente, classificar para a Olimpíada não é simples. Né? Tem a dificuldade física, você está entre os melhores do mundo, mas a financeira conta muito. E teve alguma parte, assim, de certa forma, política, ao ver um moleque de 17 anos, que ninguém conhecia, começar a pleitear a vaga nas Olimpíadas? Rolou alguma coisa dessa? Assim, a galera, que esse moleque, deixa esse moleque para lá, que tem... Na minha primeira Olimpíada não tinha, porque a gente não, o Brasil queria levar uma equipe completa, que eram 3 homens. Então eu era necessário ali para aquela equipe. Não tinha muita essa rixa. Assim. Então a gente se complementava, assim. Como eu estava dentro da equipe Pão de Açúcar, que era a única, talvez a melhor equipe do Brasil. Então eu sempre estava ali na pauta, né, para realmente participar dessa equipe olímpica. Depois acaba acontecendo, né? Tipo, nas minhas últimas Olimpíadas, que já era ao contrário, a galera falava, cara, não aguentamos mais o Juracy. Vamos apoiar ele, não. Manda outro cara, vamos apoiar os mais novos. E era uma discussão minha, assim. Hoje eu sou mais maduro, eu consigo entender um pouco melhor isso. Mas eu ficava puto com confederação, essas coisas, porque falavam, eles não falavam diretamente, mas indiretamente você saca. Que, pô, a gente tem que investir nos mais novos. Mas, porra, se eu tô ganhando dos mais novos, deixa eu ir, né? Deixa eu ir. Exato. É um pouco do papo do Diogo Sclebin, que eu brinco com ele, né? Fala, porra, Diogo, você vai ficar até quando aí nesse negócio de Olimpíada? Ele, mas eu ganho dos moleques, né? Falei, não, tá certo. Eu também pensava isso, né? Mas a galera, se você pensa estrategicamente para uma confederação, para um projeto, a gente quer realmente dar chance para os mais novos, né? Mas às vezes vai ter um cara mais velho, um Reinaldo Colucci da vida, que se duvidar consegue ir para uma Olimpíada ainda hoje. E não é exclusividade do Brasil, né, cara? Acho que até, por exemplo, Javier Gomes voltou e pegou vaga para Tóquio, né? Acabou tirando a vaga de alguém da base. Talvez alguém mais novo ali, o Javier insistir, né? Então, todo mundo quer ir, né? Olimpíada, né? Com certeza. E como é que foi essa experiência lá, cara? Primeira Olimpíada, cerca de 2 monstros, né? Macedo e Barcelos, que tinham vários anos de triatlon, você ali com 5 anos de triatlon, 6 anos. Cara, ir para uma Olimpíada eu falo para qualquer um, assim, né? É o sonho de qualquer atleta. Né? Quando o cara começa a competir e é novo, se você perguntar para o moleque, o sonho é ir para uma Olimpíada. Né? Então, conseguir realizar esse sonho tão cedo, assim, tão rápido, para mim foi esse gostinho mesmo, de realizar um grande sonho, né? De estar lá num evento mundial. E, pô, você tá numa Olimpíada é o máximo, né? Ontem eu gravei uma entrevista também de vídeo e falei muito isso, né? Eu sempre tive muito amor pelo triatlo, assim, sempre fui apaixonado. Né? Eu tenho mania de ficar escrevendo no caderno, eu tô riscando meu caderno aqui enquanto eu falo, né? E naquela época não era diferente. Na escola, cara, eu só desenhava um carinha nadando, pedalando, correndo. Eu era tão viciado naquilo quando moleque, né? E eu falo que quando você tem amor assim pelo negócio, a coisa vai. Né? E quando eu cheguei para a Olimpíada, para mim era o máximo, né? Tá ali, todas as modalidades juntos. Isso é o legal da Olimpíada, né? Você encontrar os melhores do mundo no mesmo lugar. Você tá de igual para igual com a maioria deles. Né? Então, realmente foi o sentimento de
de realização de sonho, assim, mas eu queria mais, né? Quando eu fui para a minha primeira Olimpíada, eu falei, porra, agora eu quero ganhar uma Olimpíada, né? Quero ganhar uma medalha, esse é o meu sonho. E eu fui batalhando atrás desse sonho, que eu falo que é o processo que a gente percorre, né? Que é o que mais importa na vida, é o processo. Não importa se você vai conquistar ou não, mas o processo para você tentar chegar naquele sonho é que vai te fazer melhor, né? Eu não ganhei uma medalha, né? Mas esse processo de eu ir atrás dessa medalha fez eu fazer 4 ciclos olímpicos. Então, tudo começou com essa primeira Olimpíada, que é puta especial, né? Na Austrália ainda, que é um baita país legal. Então Na estreia como você falou, na estreia do esporte nos Jogos Olímpicos ainda. Era tudo muito especial, assim, que essa é a minha lembrança da Olimpíada. E acabou sendo a tua melhor classificação, né? Você ficou 22º, né? Foi a tua melhor posição, né? Em termos de resultado direto, assim, do número foi, mas eu considero a Pequim, né? A terceira Olimpíada. Eu nem lembro o meu resultado, acho que fui 27º. 26º, peguei aqui ontem. 26º. Mas eu fui o melhor latino-americano da prova. Estrategicamente, eu puxei bastante o ciclismo, consegui aparecer mais na prova. Né? Então, eu falo que Pequim foi a minha melhor Olimpíada, né? Em termos de resultado, assim, de uma maneira geral. Né? Mas de número mesmo foi Sydney, né? E a galera me pergunta, né? Para ganhar a medalha? Cara, para ganhar a medalha você tem que estar no dia inspirado, porque triatlo é uma prova, largam os 55 melhores atletas no teu lado, tá todo mundo querendo ganhar medalha, né? Então eu falo que o triatlo realmente todo mundo tem chance de ganhar medalha. Quem tá largando ali tem chance, ainda mais hoje, que é muito estratégico, né? Pelotão, naquela época já era, mas hoje é mais ainda. Então eu falo que todo mundo que está ali tem chance de ganhar essa medalha. Por isso que o resultado, quando você vê um resultado a 10º ou 30º, cara, a diferença é muito pequena. São detalhes que... E o cara que ganha medalha é um ser iluminado, né? Um cara que realmente é bom pra caceta, mereceu, e no dia ele fez tudo certo, né? Tudo confluiu para ele ganhar essa medalha. Eu já falei algumas vezes, a galera me xinga, mas foi o caso de 2008, né? O Frodeno não era, se você botar no papel, o favorito, mas tava ali, óbvio, no bolo como você falou, todo mundo tá largando ali, pode ser campeão, e o Frodeno, que não tinha sido campeão mundial, não foi campeão mundial de triatlon, né, na carreira dele, ganhou a medalha. Eu correndo em 2008, cara. Foi a minha terceira Olimpíada, né? Eu lembro da imagem aí do Frodeno ganhando, do Simon Whitfield chegando atrás. O Alistair Brownlee estava na Olimpíada. Ele não era um cara conhecido. Depois, na próxima, ele já estava aparecendo, ganhando tudo. Então, eu falo que o triatlo é muito doido isso. De repente, aparece um cara e descobre que pode ser um campeão olímpico. E virou a chave do Frodeno. Depois daquela prova, ele já tinha feito resultados bons. Né? Eu conheci o Frodeno no circuito mundial. Ele já tinha feito vários tops 10 em etapas do circuito, mas nunca tinha ganho uma etapa. E daí chegou na Olimpíada, ganhou. Depois daquilo, ele só ganhava. É incrível como vira a chave também, de você saber que você pode contra os caras. Louco, né? E, cara, você pegou, nessa transição aí do teu primeiro ciclo olímpico, você pegou também a mudança, né? Do triatlon ser sem vácuo para um triatlon com vácuo, né? Pelo menos para os jogos, né? Que foi a mudança que fizeram. Chegou a pegar muita prova sem vácuo ainda ou não? Você já pegou a... Eu fui um atleta criado em prova com vácuo, né? Na minha formação. As minhas provas sem vácuos eram os Troféu Brasil, do começo da minha carreira. Mas quando eu já entrei no circuito mundial, minha primeira etapa do circuito eu tinha 17 anos, 18. Já era com vácuo, né? Então eu não peguei essa geração do circuito mundial que o Leandro pegou, que o Manzano pegou, que eram provas sem vácuo, né? Eu já entrei nessa era nova do triatlo. E quando tu entrou ali naquele time, você queria bater bater no Macedo e Barcelos ou você respeitou os caras? Respeitou nada, cara. Eu falo pra molecada, não tem que respeitar ninguém, não. No sentido geral da palavra, né? De competição. Você tem que ter sangue nos olhos, querer ganhar realmente, porque é isso que faz, né? Você ganhar do seu ídolo. O respeito, óbvio que existe, né? Respeito, eles são meus mestres até hoje, né? Leandro Macedo nem se fala, né? É um cara que todo mundo que conhece admira, né? Mas eu falo que na hora da competição não tinha essa, não. A gente queria era ganhar mesmo deles aí, de todos, né? Aquele negócio, cara. Nada como mostrar mais respeito do que tentando vencer o cara, mostrar que o cara te incentivou tanto que você é um atleta melhor hoje por causa dele, né? E quando você ganha dele, acho que é um pouco da... O que importa é ganhar honestamente, né? Que eu falo. Exato. Eu falo muito pra molecada isso, porque às vezes a gente vê algumas cenas em prova, nego que empurra, ou que afoga de propósito. Teve a cena inédita lá, que o Alisson foi desclassificado, né, da Olimpíada. Eu
não sei se aquele episódio foi proposital ou não, acontece muito no circuito mundial, mas eu já vi cenas de que é de propósito. Né? Eu falo que ganhar assim não tem graça, né? De querer derrubar o cara ou de ver um buraco na via e o cara não avisar, né? Isso é muita sacanagem para o cara de trás passar, né? A gente já teve muito isso em etapas da Sul-América aqui da ITU, de pessoal de outros países fazendo isso, assim, era tipo querendo te derrubar mesmo no pelotão, né? Isso acontecia muito entre países latino-americanos aqui naquela época. E isso eu acho sacanagem, né? Daí não tem graça ganhar assim. E, cara, primeiro ciclo olímpico, como é que... Bom, aí imagino que o segundo você venha com mais tesão ainda para... Primeiro que tu era novo, né? Tava querendo aprender tudo mais ainda e melhorar a tua classificação. Como é que foi esse teu segundo ciclo olímpico? Cara, depois que acabou o primeiro, ficou aquela coisa assim, né? Pô, já conheço a Olimpíada, já não sou mais estreante, acabou aquela frescuraiada da primeira vez, né? Então a gente já tinha um baita apoio, entrou o Brasil Telecom junto com o Pão de Açúcar na época que patrocinava, a gente estava conseguindo ganhar dinheiro com o triatlo, então não tinha mais desculpa, né, para falar, pô, vamos fazer um resultado. Eu fiz um ciclo super legal, mas daí nessa segunda Olimpíada aconteceu o que acontece, chegou lá deu tudo errado. Era um percurso super difícil. Ah, mas você não sabia o percurso? Sabia, tinha ido um ano antes, mas a gente não está acostumado com montanha, de subir, fazer subida muito forte no ciclismo, né? Porque a gente não tem elas aqui perto da gente, né? Diferente de um europeu que já sai de casa escalando. Então, nessa segunda Olimpíada, acabou que eu já nadei mal, não saí no pelotão, daí já perdi. Porque o pelotão lá, como tinha não era muita subida, era só uma subida, mas eram 8 voltas, né? Então eram 8 vezes essa subida íngreme, que quem lembra sabe que era muito forte. E eu fui ficando para trás, e no final eu tava assim, pô, tomara que o cara de trás não desista para não ser o último, né? Eu tava lá atrás. E foi acontecendo isso, os caras iam desistindo, eu falava, caramba, vou ser o último, né? Parem de parar aí atrás de mim. E acabou que eu fui o antepenúltimo, graças a Deus não fui o último. Mas na época, assim, foi um baque enorme, cara. Hoje eu falo rindo e tal, porque, porra, tava numa Olimpíada, eu consigo enxergar de um olhar melhor, né? Mas na época, lógico que a gente fica triste, né? Porque a gente se desgasta muito, desgasta a família para fazer um circuito mundial, competir na Olimpíada. O Brasil tá vendo, você quer ir bem, né? E daí eu cheguei lá, antepenúltimo, pô. Daí quando eu voltei, eu repensei a carreira, assim, pô, será que eu vou querer continuar com isso? Foi na época depois disso que eu comecei a treinar com o Leandro. Eu falei, eu vou dar um tempo com o Homero, que já tinha feito 2 ciclos olímpicos, com muito respeito, mas a gente parou de treinar juntos, e eu passei a treinar com o Leandro para tentar uma terceira Olimpíada, que eu sabia que era a minha última, provavelmente. Então a gente fez um novo ciclo olímpico, passou pelos Jogos Pan-Americanos no Rio, que eu fui medalha de bronze, que foi um super momento legal, assim, treinando com o Leandro como meu treinador, né? Daí a gente chegou nessa terceira Olimpíada, que foi Pequim, que já foi muito mais difícil, porque eu já comecei a ter muita lesão, né? Você estava com 29 na época. A terceira Olimpíada, 29, né? Eu já comecei a ter muita lesão e dificultar, assim, né? Eu estar no alto nível. E eu acabei classificando pela desistência de alguns atletas de outros países, assim. Eu não fiquei... quando a gente fala que são 55 atletas que largam, não é que você tem que ficar em 55 você vai classificar, né? Porque tem a divisão por países e tal. Mas eu estava ali na lista para quase entrar, mas não entrei. Daí acabou que teve uns atletas pegos por doping, outros que desistiram por queda ou lesão também, e foram remanejando, e eu acabei entrando para a Olimpíada de última hora, assim. E por isso que eu falo que foi a melhor Olimpíada nesse sentido todo, que foi o que mais me desgastou para classificar. Eu quase não classifiquei, depois eu classifiquei na última hora, daí cheguei lá, consegui fazer uma apresentação legal. Por isso que eu falo que a terceira Olimpíada, o terceiro Olímpico foi especial por causa disso. E, cara, imagino que com lesão, já ficando mais velho, em teoria, para o esporte, a cabeça devia estar pirando, né, nesse último ciclo. Cara, por que eu estou fazendo isso de novo? Por que eu estou viajando de novo? Família. Cara, é o pensamento que a gente mais tem, né? E daí, como a gente começa a ficar mais velho, né? Falar mais velho, né? Eu tinha 20 e poucos anos, mas estava ficando mais velho para o teatro olímpico, né? Já tinha as provas sem vácuos, as provas longas, que eu tinha vontade de fazer, né? Eu fiz um meio Ironman no meio desse processo, ganhei do Garins, ganhei de uma galera super boa, que era o meio Ironman lá de Pirassununga. Fiz uma baita prova, assim, que a gente já vinha... E desde aquela época eu falava, dos caras da ITU iam dominar as provas longas, porque eu sentia isso na pele, né?
Tanto que nesse meio Ironman que eu ganhei, eu corri para 1 hora e... A meia maratona acho que foi para 1 hora e 11, foi super rápido, porque a gente vinha com aquela memória olímpico, né, de correr para 32, pô, correr para 33 e voltar para 35 é moleza, fazer abaixo de 1 hora e 10 na meia maratona. E o cara de prova longa não tinha essa memória, né, do atleta de TU. Então, nesse meu primeiro meio Ironman, eu fiz uma baita prova, ganhei, só que eu estava no meio do ciclo olímpico. Então, eu não... Mas era uma vontade que a gente tinha, porque a gente já tinha feito algumas provas e ido bem, né? Então, você fica na cabeça assim, será que eu continuo o ciclo? Será que eu vou para a prova longa? Mas eu sempre... Daí eu parava para pensar e falava, cara, não, eu vou tentar o máximo que eu puder os ciclos olímpicos. Acho que é o mesmo pensamento do Diogo, de tentar ao máximo ir para as Olimpíadas e depois pensar nisso aí, né? Acabou que o meu depois foi muito rápido. Eu não fui para a prova longa, né? Porque eu fiquei até muito velho e falei, não, agora eu vou parar, vou fazer outras coisas. Mas essa tentativa também do terceiro ciclo tinha sempre com patrocinador privado. Você fez parte de clube também? Sim, daí já é o quarto ciclo olímpico, né? No quarto, tá. Daí eu já era da equipe do Pinheiros, entrei em 2009 no Pinheiros, né? Daí eu já tinha outras equipes, né? Eu fui atleta militar na equipe militar durante 8 anos também. Já tinha um apoio de confederação muito maior, já estava começando isso. Então, nesse meu último ciclo olímpico, eu já estava um pouco nessa, porém já estava naquela história assim, pô, vamos dar chance para os novos, né? O Juracy já é a última cartada. Então, foi muito de apoio privado que eu consegui disputar as provas e para tentar esse quarto ciclo olímpico, né? Que foi até Londres 2012. Eu fui até a última prova classificatória. O Fabinho tentou também essa prova aí essa Olimpíada de Londres 2012. Foi um ciclo bacana, assim. Eu não me arrependo de ter feito ele, não. É bom também quando você tem um ciclo que a pressão não tá... Tem a pressão óbvia para você, mas os novinhos que tem que mostrar serviço, né? Você... Isso. Era meio aquela coisa, vou tentar. Se eu tenho condições, tenho patrocinadores, não tem por que eu não tentar, né? Depois de Londres 2012, eu tiro o pé e paro, se for preciso. Foi o que eu fiz, na verdade. E nessa época, cara, você falou muito de patrocinadora, já vou puxar um pouco do gancho que a gente vai falar daqui a pouco das escolinhas e tudo. Mas você que fazia essa parte de caçar patrocinador, ou você tinha alguém, ou você já tinha esse talento de ir lá falar no ouvido dos caras lá? No começo, naquela prova lá da Taça Pão de Açúcar, lá que eu falei que tinha 17 anos, o Hélio Takai, que é de São Paulo, ele me procurou logo depois e foi meu primeiro empresário, que a gente tinha esse termo, né? Nem existe no triatlo isso, mas naquela época existia, era nosso manager, né? Era o manager do Leandro Macedo, meu, do Santiago Ascenso, foi muito tempo. E ele tinha bons contatos, né? O Elinho, carinhosamente, como a gente chama ele, Hélio Takai. E então ele que foi o primeiro cara assim que nos ajudou a conseguir patrocinadores, empresas e tal. Mas eu sempre fui o meu manager, né? Que eu falo pra molecada isso hoje. Falo, cara, era um sonho só poder treinar, comer e dormir. É um sonho, mas não é assim, gente. Se vocês querem realmente ganhar dinheiro com o triatlo, ir atrás da carreira de vocês, hoje em dia nem se fala. Vocês vão ter que aprender a lidar com o celular, com mídias sociais, vão ter que aprender a falar com o patrocinador, ir em reunião, ir em apresentação. E um cara que eu vejo muito isso, assim, que faz muito bem hoje é o Thiago Vinhal, faz isso, né? Eu falo, cara, você acha que o Vinhal não queria só estar treinando, comendo e dormindo? Mas não, quando você acompanha ele, você vê que ele vai para um monte de apresentação de patrocinador, reunião e tal. E tem que fazer isso, não tem jeito, né? E na minha época eu sempre fiz isso muito bem, assim. Eu ia atrás de patrocinador. Eu lembro que eu fazia uma loucura que poucos fizeram. Na nossa época tinha lista telefônica de papel. Quando a gente era mais novo, que era amarela, pelo menos as listas que eu tinha lá no Paraná. Peguei também, não sou tão mais novo assim. E daí as empresas que tinham mais grana, na minha cabeça, tinham página inteira de anúncio. Cara, daí eu ia lá nessas páginas inteiras, pegava a empresa, eu olhava lá o número, fax, na época tinha fax, eu mandei muito currículo por fax, mas muito. Então eu ia atrás realmente das empresas, né? De mostrar meu currículo. Eu sempre tive boas apresentações de papel na época, então eu sempre fui para esse lado mais de gestão da minha própria carreira. E fez isso que culminou de hoje eu ser um empreendedor esportivo, né? Empreendedor social, mas dentro do esporte. Porque eu parti justamente para esse lado de gestão, que foi uma coisa que eu sempre fiz, né? Gestão da minha própria carreira. Então, como você respondendo diretamente, sim, influenciou muito aquilo tudo que eu fiz como atleta para até hoje.
Mas você chegou a estudar alguma coisa na época ou era muito intuitivo isso, de você procurar os caras? E onde é que você tirou a informação assim de que o Não, era muito intuitivo, era uma coisa cara minha de pau mesmo. mesmo? Isso, e de ir atrás da mídia, lá no Paraná principalmente, eu falava direto na rádio, na televisão, porque eu sabia que o patrocinador queria isso, né? Pra você ter uma ideia, a gente teve aí muitos anos o Fast Triathlon da Globo, que era Mundialite Fast É. Triathlon. Eu participei dessa primeira edição, né? O Eduardo Gaiotto que desenvolvia de São Paulo também. Eu fui o primeiro cara a negociar a compra de um espaço no uniforme para os meus patrocinadores com ele, porque Caramba. o uniforme era da Globo, né? Era dele. Aham. Aí eu falei, pô, mas eu posso comprar o espaço aqui do meu uniforme? Porque se eu pôr a marca dele aqui numa matéria da Globo, uma prova que vai passar o jornal da Globo, meu patrocinador vai gostar e vai renovar, né? É. E foi Clube Social. A galera que viu o Fast Triathlon 2008, que eu ganhei, vai ver lá Clube Social. Aquilo não era o patrocinador do evento, era o meu patrocinador que eu comprei o espaço para colocar lá dentro. Então, tudo isso era um pouco da Caramba. minha mente, assim, de conseguir realmente dar retorno para o patrocinador, porque eu sabia que aquilo ia dar certo. Depois que eu fui estudar, né? Eu Uhum. fiz o curso de gestão de organizações olímpicas lá do COB, que é chancelado pelo COI. Tenho pós-graduação em projetos sociais, tenho pós-graduação em projetos culturais. Eu fui estudando para Uhum. cada vez ficar mais especializado nesse assunto, né? Fiz faculdade de administração, então eu acabei indo para esse lado, né? Eu não fui para o Entendi. lado de educação física, vou querer abrir uma assessoria, que muita gente vai, Uhum. mas eu quis ir para esse outro lado. Entendi. Pô, legal essa do Fast Triathlon, eu não sabia. Eu tinha até colocado aqui na pauta falar do Fast Triathlon, que eu lembro de fazendo lá, lembro do. Foi o Acho melhor que. momento, né, cara? O melhor momento do triatlo, assim, porque passava na Globo, né? A É. gente, televisão é tudo, até hoje, né? Imagina naquela época, que não tinha mídias sociais, né? Naquela época era televisão mesmo. E passava no Esporte Espetacular no domingo, 3 baterias, era super intenso. Eu fiz durante 10 anos essa prova. Ganhei aí várias vezes. E cada vez que a gente fazia a prova, a gente se sentia popstar do triatlo, né? Porque lá a gente andava com segurança lá no Guarujá. Daí eu te contratava segurança para a gente ir para casa que a gente ficava, voltar, porque a galera ficava em cima, queria tirar foto, autógrafo. E você não vê isso no triatlo até hoje, você não vê isso, né? Imagina naquela época, o momento era muito legal, né? O que eles faziam com a gente ali, com os atletas. E a exposição que tinha era gigante. Quando a gente voltava, porra, as pessoas mais simples falavam: eu vi aquele tal do triatlo na televisão, super legal. Pô, e infelizmente acabou. Eu converso, e Gaioto é um grande amigo meu também, que começou nessa época lá como manager. Ele era, junto com o Hélio Takai, também da agência que cuidava do patrocínio do Pão de Açúcar, né? Então, Uhum. querendo ou não, ele foi meu manager também. Depois, organizador de evento. Hoje está tentando levar o modelo do Fast Track para os Estados Unidos, venho falando com ele. Que legal. Isso. E ia ser muito legal se no Brasil tivesse ainda isso. Mas, infelizmente, a televisão não é simples, né? Não é Uhum. simples lidar com televisão, com mídia. Mas o triatlon estaria no outro patamar, eu diria, Não. se tivesse essa cobertura de televisão também, assim como tem hoje de redes sociais. E cara, eu sou de Brasília, na época eu via o que eu tenho de memória do triatlo era o Leandro Macedo, ou Manza aparecia no DFTV lá no esporte do almoço lá, né, o Globo Esporte. E quando eu vi os Fast Triathlon, eu tenho essa memória, não me liguei ao esporte na época, me ligar depois, quando eu vi, eu falei, puta, os caras faziam isso lá, eu assistia. Porque ficava mesmo. Você vê meu pai e meu avô assistindo triatlon, né? Exato. Impensável isso hoje. Exatamente. O... Mas, pô, legal esse negócio não sabe, da roupa, cara. Você comprar um negócio, acho que era, porra, baita exposição, né? E era a exposição da época, não tinha mídia social, era catálogo, né? Pra galera aí mais nova, catálogo, a gente não tinha Google, não tinha internet, gente. Você pegava telefone na lista telefônica, mas desse pra lá, senão a gente entrega a idade. E, cara, aí 2000, beleza, você tentou o último ciclo em 2012, e aí você foi pra prova longa, você fez um Iron, né? 2014, 13. Daí, depois de 2012, foi um momento que eu refleti, descansei, meio que parei mesmo, né? Uhum. Aí eu falei, cara, não, eu não vou parar, né? Eu Você tinha fiquei na 33 dúvida, anos, né? né? Mas ia ter a Olimpíada do Rio, né? 2016. Eu fiquei, puta, mas vai ter a Os Olimpíada. caras no Lago Não, Osso mesmo. já eram sinais de loucura, né?
Mas eu que cheguei a pensar isso, cara. Conversei com a minha equipe e tal. Daí, cara, a gente chegou a começar a querer fazer um planejamento para 2016, no Olímpico, né? Só que daí eu não, cara, comecei, passou 6 meses, eu falei, não quero. Não aguentava, a cabeça não aguentava. E daí eu falei, não, vou fazer o Ironman. Porque, pô, não tem um Ironman no currículo ainda, tem que ter, né? E daí fui treinar para fazer o Ironman do Brasil em 2014, que foi em maio. Então começou esse planejamento em 2013. Fiz um baita planejamento, um baita treinamento para o Iron. Larguei como favorito lá na prova, né? Mas a Iron é Iron, né, gente? A prova longa não tem essa também. Daí cheguei lá, achei que era ritmo de olímpico, quebrei na corrida, andei metade da maratona, mas completei. E acabou que foi minha última prova, assim, grande prova que eu fiz foi essa. Fiz 9 horas e 24, acho, ou 9 horas e 29, alguma coisa assim. Nem foi ruim o tempo, mas é porque eu tava lá na frente, né? Tava nas cabeças, quando eu parei para começar a andar, né? Mas foi uma puta experiência que eu não me arrependo nada, assim, porque eu podia... A maioria falou assim, você deveria ter parado, né? Você era favorito e tal. Terminou andando. Tem gente que fala isso, né? Que é feio, não sei o que lá. Cara, eu falei, que feio nada, cara. Foi super legal, a galera do Amador me passava, todo mundo incentivava, né? Na hora ali você quer se esconder, né? Você quer sair dali e sumir, né? Mas eu falei, cara, eu vou fechar a porta aqui da cabeça e vou terminar, né? Eu andei acho que uns 20 quilômetros, sinceramente. Eu não conseguia fazer mais nada. Não tinha força nem para passar a perna na lombada lá na Avenida Búzios, lá no Jurerê. Mas terminei e não me arrependo, porque, pô, querendo ou não, eu fiz um Iron. E depois daquilo, foi em maio, daí eu tirei o pé totalmente e fui para um 70.3 Miami, que teve em novembro de 2014, que daí ali sim foi minha última prova oficial. Eu já larguei porque eu queria ir para Miami passear, falei, vou fazer essa prova lá para ser a última. E acabou sendo a minha última prova e assim acabou a minha história aí como atleta profissional. Porque, cara, você tá com 33, 35 anos ali, né? Mais ou menos. Se aposentou relativamente cedo, né, cara? É que cedo, o problema é que minha primeira Olimpíada foi com 20, né? Então foi muito intenso, assim, né? Você já Foram tinha 20 anos de 15 triatlo, né? Que você começou com 15 anos na 15 primeira anos prova. de porrada, né? 15 anos de circuito mundial, de viajar 6 meses por ano, Cara, é muito difícil se aguentar, fazer mais de 10 anos esse ritmo, de não ficar em casa, de estar sempre no máximo. Você sempre está cansado, né? Um atleta de competição do alto nível, ele sempre é um ser cansado. Você nunca vai ver o cara bem, né? Você está sempre no limite das suas forças, né? Então, não é fácil ficar muitos anos nesse ritmo. Por isso que era cedo, era. Em termos de idade, era, mas mentalmente já estava mais do que na hora. Assim. Quando a gente falou, daquela vez, foi ano passado que a gente conversou, você me falou que no teu circuito do Iron você já começou a usar o projeto de lei do incentivo ao esporte. Isso. Foi aí que... Como é que você começou com isso? Você descobriu isso? Enfim, que hoje você é o cara que usa muito isso, virou referência, né? Que você fez, você já me contou que você fez por Toad, fez por Vinhal. Como é que você descobriu isso e começou a tocar esse lado aí? Na verdade, foi fuçando, né? Aquela história de sempre querendo patrocinador, e começaram algumas empresas na época a falar, pô, você tem projeto incentivado? Cara, ninguém nem sabia o que era a lei de incentivo praticamente, que a lei é de 2009, né? E daí eu, pô, não tem esse negócio de lei de incentivo aí, né? Deixa eu procurar o que é. Fui lá no site e eu falo isso para todo mundo hoje, cara. Eu falo, cara, tá tudo na internet. Você consegue aprender, né? Porque a galera desiste porque é muito burocrático. Hoje tá menos, né? Mas na minha época era muito papel, cara. Um negócio absurdo, assim, que você tinha que mandar para Brasília e tal. Mas eu fui atrás disso e a Olimpíada fez eu conhecer o Gustavo Borges, o nadador, né? O famoso Gustavo Borges aí. Quem é mais velho também vai saber de tudo que ele fez. E foi um grande amigo meu e eu treinava na academia dele lá em Curitiba, Academia Gustavo Borges. E o Renato Ramalho, sócio dele, eu comentando com ele sobre isso, ele falou, cara, o Gustavo tem o Instituto Gustavo Borges, porque tinha que ser através de uma associação, uma ONG, né? Você não pode fazer no seu nome. Daí eu contei para ele sobre a lei e falei, posso tentar fazer meu projeto pela instituição, né? Pelo Instituto Gustavo Borges? Daí ele falou, cara, pode, confio em você, né? Vê aí o que você vai fazer, né? O pessoal tem confiança, lógico, né? Não sabe o que é aquilo, né?
acabou que a gente fez, que ele me deu todo o aval para fazer, assim, uma assessoria possível, mas eu que fui atrás de fazer tudo, né? E saiu o meu primeiro projeto para financiar esse meu último ciclo olímpico, né? Que foi super importante, que daí eu conseguia chegar no patrocinador, falar, não, agora eu tenho um projeto incentivado, daí ele deduzia do imposto de renda dele, que é a forma mais sustentável, né? A empresa não tira do bolso, ela reverte o imposto de renda em favor do esporte. A lei de incentivo é isso, para quem não sabe, né? As pessoas jurídicas de lucro real deduzem 1% do imposto de renda. Infelizmente é só 1%. Por isso que é tão difícil captar, né? E pessoas físicas podem doar 6% do seu imposto de renda para qualquer projeto que esteja aprovado. E ali começou essa minha especialização em projetos. Eu fiz vários cursos nesse meio tempo. Hoje eu sou membro da comissão técnica da Lei de Incentivo lá em Brasília. Eu me considero aí um especialista na lei, né? Eu acabo analisando vários projetos de diversas entidades, né? Dando meu voto lá no parecer favorável ou não, e tento sempre auxiliar, né? E falar que isso é um mecanismo maravilhoso que me ajudou no começo da carreira e que hoje proporciona que a gente tenha o projeto da Escolinha de Triatlon expandido pelo Brasil inteiro, né? Utilizando esse incentivo que, quando você consegue unir uma lei que funcione, como é a Lei de Incentivo Federal ao Esporte, ela funciona e eu garanto, ela é séria, ela é transparente, juntar com boas empresas que querem utilizar o seu imposto de renda e juntar com projetos legais, porra, você está conseguindo fazer o esporte crescer, né? Por isso que eu sou um defensor assim dessa forma de financiamento hoje em dia e venho fazendo assim. Eu não faço profissionalmente a minha empresa, eu tenho uma empresa de gestão, né? Mas ela não trabalha assim a varejo, né? O cara me liga e fala, quero um projeto, quanto custa? Não, cara, eu tenho que me identificar com o projeto, ver realmente se ele tem aderência ao que eu quero, né? Para ver se realmente a gente vai fazer. Assim que surgiu aí o projeto do Eduardo Las pela Lei de Incentivo, eu que sou o gestor do projeto, agora a gente fez para o Vinhal também, a gente está em fase ainda de captação e tal, do Fernando Toldi, é o nosso projeto também. Então são atletas assim que me procuram, que eu falo, porra, deixa eu ver se você merece. Não, beleza, vamos fazer. Porque eu olho o cara e realmente, eu gosto de saber a história, né? Pô, são pessoas maravilhosas aí que eu estou falando, né? Que eu faço o projeto, porque eu acredito na carreira deles, né? Agora eu estou falando com o Colucci para a gente fazer um projeto também agora de continuação lá da equipe SESI, que são coisas que me motivam. Pô, a equipe SESI é uma história super legal. O SESI financia lá o Colucci, o Messias, a Luísa, que acabou de ganhar o 70.3 Pucon. Só que tem uma limitação para o SESI esse apoio, né? A gente teve uma conversa com o SESI super produtiva, assim, eu falando sobre a lei de incentivo para a gente utilizar esse incentivo para os atletas do triatlon do SESI ali terem uma progressão de carreira após a Olimpíada, porque o SESI só pode investir no circuito olímpico. Se o Reinaldo for só para Ironman, a Luísa também, daí o SESI tem que sair fora. Então a gente está criando vários mecanismos e é isso que me motiva, sabe? Por isso que muita gente me procura. Toda semana, basicamente, alguém me procura, né? Querendo que eu faça projeto, quanto eu cobro e tal. Eu falo, cara, não faço. O pessoal fica meio chateado, assim. Porque eu faço projetos que eu realmente escolho e vejo que tem aderência, né? Que realmente vai fazer diferença na vida daquele atleta, né? Ou naquela causa. Pô, entendi. Pô, legal você falar do Colucci, que eu gravei com ele, não lembro qual era o episódio, que ele falou, cara, no final do ano eu não sei se eu tenho emprego mais, porque em teoria acabou meu ciclo olímpico e tal, e eu vou para longa distância, né? E ele aí encerra o contrato, né, com o SESI. A conversa com ele minha é longa, cara, porque, pô, o Colucci é um grande amigo meu, né? E eu sempre venho falando para isso para ele, né? Ele meio teimosão, demorou, né? Para falar. Falei, cara, se prepare, né? Porque quando acabar o ciclo olímpico é mais difícil, né? E agora a gente está trabalhando nesse projeto para eles, que eu tenho certeza que vai dar uma vida mais longa à carreira de todos eles, né? É isso que eu quero. Quero poder ajudar de alguma maneira a esses atletas continuarem sendo atletas profissionais, né? E hoje a lei proporciona isso, que você continue por mais tempo. E, cara, aí quando é que começou essa história da escolinha de triatlon? Você se aposentou cedo, mas a sua história no triatlon continua agora do outro lado, né? Exatamente. Quando eu me aposentei em 2014, eu falei, pô, não quero sair do triatlon, né? Nunca quis. A galera não me vê nos triatlons, mas o triatlon na minha vida todos os dias, né? Toda hora eu estou falando com algum triatleta, eu estou fazendo alguma coisa envolvendo o triatlon. Eu não estou nos triatlons, mas o triatlon faz parte do meu dia a dia. E eu sempre quis isso, não queria sair, trabalhar em uma outra coisa, não tinha nada a ver comigo isso.
E daí lá em Curitiba tinha um pequeno projeto de escolinha de triatlo, que é o Ricardo, que é o meu coordenador até hoje, coordenador geral. Ele tinha ele era atleta também na minha época e movimentou dentro do Colégio da Polícia Militar lá em Curitiba uma galerinha para começar a fazer esse tal de triatlo. Tinha lá 15 alunos, alguma coisa assim. Daí juntou aquela coisa também, juntou a eu conhecer, ele me falar do projeto dele, de ter um projeto na lei e falar, cara, eu vou colocar aí o projeto, vamos pegar esses primeiros alunos e começar a estruturar. Eu fui atrás dos meus patrocinadores da minha época, que foram os primeiros patrocinadores do projeto. Eu falo que o relacionamento é tudo, né? Porque ele migrou do meu patrocínio para o patrocínio do projeto. E a gente começou a estruturar essa primeira escolinha lá em Curitiba em 2014. E isso foi crescendo. Eu falo que começou como uma coisa mais social minha, assim, né? De querer retribuir o que o esporte me deu, de ver a molecada mais carente fazendo triatlo. Triatlo não é um esporte de elite, né? Não adianta falar que não é. Para você fazer triatlo competitivo, você tem que ter dinheiro. Então você não vai ver criança carente fazendo triatlo. E eu sempre quis ver. Daí começou dessa maneira, nesse pequeno projeto. E ano após ano está crescendo. Então virou. Hoje eu falo que a escolinha é uma franquia social, né? Ela tem a mesma cara em todos os núcleos, tem o mesmo uniforme, a mesma identidade. A marca é nossa, é uma marca registrada, a metodologia. A gente está conseguindo fazer uma franquia social. Por que social? Porque a gente não cobra. Quem está pagando tudo isso são os patrocinadores, usando o seu incentivo fiscal. Mas nenhuma criança lá vai pagar R$0 para estar lá, né? A gente consegue contratar professores, pagar toda uma equipe. E a escolinha foi crescendo. Obviamente, em Curitiba, por ser minha cidade natal, é onde a gente tem mais núcleos. Hoje a gente está com 7 núcleos. Está no limite, eu não vou aumentar mais núcleos lá, né? Eu quero aumentar para outros lugares. E eu comecei a sair do Paraná. Então, hoje a gente tem em São Paulo, a gente tem lá em Santa Catarina, a gente tem no Ceará, que está crescendo muito, a gente tem em Brasília, na Ceilândia, que é um lugar que cresce muito também. E o meu sonho aí, mais um sonho do Juracy, né? Agora é ver a escolinha em todo o Brasil, né? Esse é o meu sonho final, é ver a escolinha em todos os estados brasileiros. Eu acho que a gente vai conseguir isso. Está crescendo muito. Hoje a gente tem 15 escolinhas funcionando, 660 alunos. Caralho. A gente tem mais 4 para abrir agora nos próximos meses, que já tem recurso captado e está em fase de análise lá em Brasília, né, para liberação. Então, esse ano a gente está falando aí de 19 escolinhas, quase 900 triatletinhas aí fazendo, nadando, pedalando, correndo. Então, acho que fico muito feliz assim, com essa continuidade que as coisas estão acontecendo, né? Me dá muito mais trabalho do que na minha época de atleta, porque é muito trabalho de gestão mesmo, de papel, né? A gente lida com dinheiro público, lida com patrocinadores diversos. A gente tem mais de 40 patrocinadores em todo o grupo, né, das escolinhas. Eu uso a minha imagem também como padrinho da escolinha, então eu tento ir para todos os núcleos, rodar durante o ano, né? A cada 2 meses estar nos núcleos. Então eu continuo passando a vida viajando agora, dentro do Brasil, mas viajando. Mas é algo que eu queria, né? Não dá para reclamar. Eu quero que cresça assim, que a gente tenha mais trabalho, porque eu acho que isso que vai significar aí o resto da nossa vida. E o viés da escolinha não era buscar atletas, né, de alta performance, sim educar através do esporte. Isso. O slogan da escolinha é formar campeões na vida e no esporte, né? Aquela coisa que parece clichê, mas é muito real, né? O esporte transforma qualquer um. Uma criança, um adolescente principalmente. Uma criança, um adolescente de baixa renda, mais ainda. Mas a nossa ideia é educar através do esporte, os valores ali que o esporte traz, né? Que esse moleque vai levar para a vida inteira, para a vida adulta dele. Porém, a base da escolinha é educacional, então são aulas lúdicas, não tem nenhum treino pesado dentro de uma escolinha, né? A gente não chama nem de treinamento. Qual é a atividade que nós vamos realizar hoje? Porém, gratuitamente, eu falo, e isso é o mais legal, a gente vai conseguindo revelar talentos. Aqueles moleques que realmente o professor fala, pô, Juracy, esse cara ele tem jeito. Então, a gente vai formando pequenos grupos que já começa a fazer um treinamento dentro das escolinhas. Daí não é pelo projeto, é a iniciativa individual de cada núcleo. Então, em Curitiba começou isso. E disso nasceu a seleção escolinha de triatlo de alto rendimento, que é onde já são atletas que começaram na escolinha que já estão disputando aí provas do circuito mundial, como a Gabriele Lemes, que é uma menina super talentosa, começou na escolinha, com certeza vai estar disputando vaga para a Olimpíada.
Então, a gente, sem querer, a gente consegue descobrir, né? Eu falo que quando você tem um plantel gigante, você vai tirar um ou outro ali de graça. Porque o cara tem talento e quer, e daí esses caras a gente quer apoiar, né? Esse grupo de alto rendimento meu é apoiado pelo João Paulo Diniz, mais uma vez, começou lá atrás, hoje o João que me ajuda a cuidar desse grupo de alto rendimento, que é um apoio super fundamental. Tem outros empresários aí entrando, grandes empresários aí, entrando nessa ideia, né, de ter um atleta na Olimpíada que saiu das escolinhas. E é uma coisa que a gente não quis. Por isso que eu falo que é legal, né? E continua sendo. A ideia é educacional. Mas a gente tem certeza que vai sair um atleta olímpico lá da escolinha. De uma maneira natural, orgânica e com calma, né? Com tranquilidade. Aquela coisa, né, Jura? Você não tem projetos de base no Brasil hoje, muito poucos, né? Quando você faz um projeto de base, naturalmente você vai ter esse problema do tipo bom, né? De pegar atleta mais talentoso e conseguir puxar 2 pelo preço de 1, né? O que eu venho falando muito com a confederação, né? Hoje o Virgílio é o CEO, o Armando está de vice-presidente. Hoje a gente tem uma reunião à tarde para falar justamente sobre isso. Então, o bacana é que a confederação enxerga já a escolinha como uma parceira. Então, nós somos parceiros hoje. Só que o que a gente tem que estruturar ainda? Como que a confederação vai conseguir absorver esses talentos que estão surgindo? Porque eu falo que esse virou o meu problema hoje. Eu tenho aí atualmente 660 triatletas. Mas eu preciso de alguém da confederação identificando nesses núcleos quem pode e quem não pode e formando núcleos de pré-alto rendimento e rendimento. Lá em Curitiba a gente tem, mas é uma iniciativa nossa. A gente tem um grupo de pré-alto rendimento que sai da escolinha e entra no pré, e o grupo do rendimento, que é o que o João Paulo ajuda, que já é um grupo maior, um grupo mais de alto nível. Mas eu quero que a confederação fique nessa responsabilidade, porque a minha missão é com as escolinhas, é com fomento, é com o desenvolvimento social, né? Eu não vou conseguir abraçar também esse pré-alto rendimento e rendimento, né? Então a confederação está enxergando, está olhando, e eu tenho certeza que no futuro a gente vai ter uma coisa mais estruturada, aproveitando esses talentos que a gente está formando aí. Pô, legal, cara, legal. Acho que a partir do momento que isso é institucionalizado, né, que você tem um trabalho sério de formação disso, acho que para o esporte é sensacional, né? E, enfim, cara, o Mundo Tri está aberto, e quando vocês quiserem divulgar essas novidades aí, pô, fica à vontade, que eu acho espetacular para o esporte. E você falou cidadão, né, cara? Formar pessoas, acho que... E, cara, se você teve as suas 3 Olimpíadas, não teve a tua medalha, mas se um atleta de você, uma atletinha de vocês aí chegar na Olimpíada, como é que fica o coração do Jura? Cara, vai ser emocionante, né? Eu falo muito sério isso, assim, né? Eu não forço nenhum atleta nosso aí, né? Tanto que eu interfiro muito pouco, assim, na carreira da Gabi, que querendo ou não é nosso principal talento, assim, né? Uma dica ou outra eu dou para ela e tal. Dou uns puxão de orelha às vezes, principalmente nessa parte de gestão de carreira, né? Que eu sempre vou puxar pelo meu lado. Então, acabo sendo... Eu faço a parte chata com os meninos, né? Eu sou o chato do projeto. Porque eu tenho que ser, né? Eu sei a dificuldade que é conseguir recurso financeiro, eu sei a dificuldade que é conseguir chegar numa Olimpíada. E como eu quero que eles cheguem, eu tenho que fazer a parte chata. Mas eu tento sempre me policiar, assim, nesse sentido. Mas vai ser, pô, mais um significado de trabalho bem feito. Pô, é muito legal quando você consegue isso sem querer tanto isso, né? Porque realmente não é o meu foco principal. Mas lógico que a gente vai ficar muito feliz se isso acontecer e sair do lado do nosso projeto. E você falou do alto rendimento, como é que tá com lei do incentivo também, ou é só o João Paulo? Como é que o pessoal faz se quiser patrocinar, por exemplo, aí? Hoje o projeto da seleção ela tem uma parcela de lei de incentivo, mas é pequena. E o João Paulo ajuda com iniciativa privada, né? Dinheiro dele mesmo, com a maior parte do custo, né? E para a galera, isso serve para todo mundo, né? Galera que quer realmente usar o imposto de renda aí de uma maneira correta, né? Tanto pessoa física, a gente paga o imposto de renda, poucos sabem disso, né? Mas 6% ali que você vai pagar, você pode deduzir. E grandes empresas, né? Hoje o triatlon ele é praticado por grandes CEOs, grandes presidentes de empresas, cada vez eu venho conhecendo mais. Essa galera que eu falo, né? Venha conhecer o projeto, venha ver a nossa gestão, a nossa transparência, a nossa compliance, tudo que as empresas falam, né? Eu tento sempre usar o linguajar que as grandes empresas usam.
de ser um projeto ESG, que hoje se fala muito, a gente trabalha isso dentro do projeto, que a gente tem certeza que se a Volvo está com a gente, se a Electrolux está com a gente, se a Sul América Seguros está com a gente, se a Gerdau está com a gente, elas são cartões de visita, né? Banco Safra, BTG Pactual, Banco do Nordeste. Pô, eu estou sendo até errado de não falar todos os outros, mas são empresas gigantes que estão com a escolinha hoje. A sua empresa também tem que estar, né? Ela tem que estar nesse grupo de grandes empresas que acreditam na escolinha. Então, eu falo para a galera realmente procurar a gente, entender como é que funciona esse mecanismo e usar o seu poder aí dentro de uma empresa para fazer o bem, né? De a gente colocar os triatletinhas e esses grupos de alto rendimento em evidência. Até porque, como você falou, não tem custo extra para a empresa, né? Ela deduz parte do imposto que ela já pagaria, né? Então, é zero, cara. Hoje, ganha-ganha, né? Mas mesmo sendo isso, cara, como eu estou dentro lá da lei, eu sei muito dos números, né? A gente tem uma captação expressiva na lei de incentivo, cerca de 300 milhões por ano aí, nesses últimos anos, mas o potencial é de mais de 1 bilhão. Então, isso significa que a maioria, na verdade, não está usando incentivo fiscal, ou por desconhecimento, ou por falta de vontade, ou por desconfiança. Muita gente desconfia, né? Pô, pedir isenção de imposto de renda, o leão vai vir atrás de mim. Ah, não tem nada a ver isso, eu posso explicar em detalhes, né, como funciona esse mecanismo todo, mas eu acredito que é mais por desconhecimento das empresas ainda não usarem, né? Mas a gente tem 1 bilhão de reais por ano que poderia estar sendo aplicado aí no esporte e está sendo aplicado 1/4 disso só. Cara, você até me deu uma ideia. Vamos soltar uma matéria sobre isso, explicando a lei do incentivo ao esporte. Acho que pode ser uma coisa legal. Eu sempre, quando eu levanto essa bandeira, eu não estou levantando para patrocínio meu projeto, não, cara. Posso te indicar centenas de projetos legais. Falo, pô, Juraci, eu quero um projeto de futebol, eu consigo indicar. Quero um projeto de handebol, consigo indicar. Eu quero que as empresas usem incentivo fiscal. Óbvio, se for no nosso projeto, melhor. Sim, claro. Mas eu quero que as pessoas entendam, né? Conheçam esse mecanismo, porque está aí para ser usado. E quando ele não é usado, até para o governo tirar esse incentivo é mais fácil. O governo fala, mas se tem incentivo aí e não está usando, a gente não vai aumentar o incentivo. Se estivesse usando 100% dele, teria a chance de aumentar mais ainda. Então, é muito importante que as empresas usem. Não, como você falou, tem potencial, você acha, para 1 bi. Então, cara, é crescer 3 vezes, triplicar de tamanho, pelo menos, quadruplicar quase. E eu acho que essa, por exemplo, da pessoa física, eu não sabia. Você me explicou a lei do incentivo quando a gente falou aquela vez, e só que essa da pessoa física eu não tinha ideia. Então, tá aí. Acho que é legal informar isso para a galera. Ela pode. E, geralmente, quem já vai te auxiliar nisso é o teu contador, né? Eu sempre indico isso. Fala com o seu contador, né? Só que o problema é que tem muito contador que não conhece também a lei. Então, na verdade, isso é um trabalho lá do próprio Ministério de tentar divulgar e instruir a própria pessoa que deveria te indicar, né? Que é os contadores. Quando o meu contador que faz o imposto de renda. É ele que vai falar, pô, dá para você usar aqui parte disso para apoiar e tal. Então, falta, sim, informação e quanto mais a gente divulgar isso, melhor. Não, show de bola. A gente solta essa matéria assim que eu acho interessante a galera saber. E aí você falou, então, com 15 núcleos, tem mais 3 aí para... Esse ano saem esses outros 3 núcleos? Sai mais 4, né? Já sai, né? Está em fase de... Primeira reunião lá em Brasília em fevereiro, né? Para liberar esses projetos. Já deve estar entrando esses 3, 4 núcleos aí para liberar e... Então, esse ano a gente já vai para 19 núcleos. Vai viajar, né? Ficou mal acostumado a ficar muito em casa. A mulher cansou, falou, vai viajar de novo. Eu não aguento mais você. É legal que eles estão concentrados bastante lá no Ceará, né? As empresas têm uma procura grande lá para o Nordeste, né? E realmente são regiões que precisam bastante. Então, a gente está indo lá para a região de Fortaleza e cidades próximas, né? A gente está indo para 6 núcleos lá também. Então, que legal. Está crescendo bastante. Óbvio que eu quero estar em todos os estados, né? Mas tá legal essa maneira que eles estão crescendo. E até lembrando para a galera, o Messias saiu de um projeto social, né? Lá acho da FETRIES, né? Da Federação de Triatlon do Ceará. Então, acho que o Brasil inteiro, cara, tem muita mão de obra boa, né? Tem muita gente capacitada que pode entrar no esporte. A FETRIES foi a dona Fátima, a Tércia, através da FETRIES, da Federação de Triatlon do Estado do Ceará. Foi lá que eu vi sobre o projeto social na minha vida, né? Eu apoiava lá os projetos dela.
eu doava os materiais. Então, eu falo que ela que me inspirou a fazer tudo isso, né? Tanto que os núcleos do Ceará são através da Federação de Triatlo do Ceará. Porque eu faço para cada região, eu uso uma entidade, né? Lá a gente usa a federação de lá. Então, eles são os nossos pioneiros e mostra que dá certo. Porque, como você falou, o Messias saiu de lá. É um cara que saiu de um projeto social de lá. Pô, não, legal demais. Jura, para a gente finalizar aqui no final, deixo sempre uma pergunta filosófica aí. Qual que é o teu sonho hoje, cara? Você que já rodou tanta Eu coisa aí. Já respondi meu sonho, mas agora sem eu vou querer já focar foi, né? É ver as escolinhas no Brasil inteiro, né? Acho que esse é o meu sonho, que é uma mistura de sonho profissional com sonho pessoal, né? Porque eu sei que eu tendo as escolinhas no Brasil inteiro, eu tô indo para aquele sonho mais filosófico, né? De ter um mundo melhor, de ter crianças saudáveis, de ter uma geração com educação. Então, eu falo que esse sonho pessoal vira um sonho geral da galera. Então, meu sonho é realmente ver as escolinhas no Brasil inteiro, ver o esporte sendo praticado, o triatlo sendo praticado, né? Acho que se eu conseguir isso, eu vou estar realmente realizado. Como é que... Eu tinha pulado essa pergunta. Como é que você vê hoje o esporte profissional, o triatlon? Como é que você está vendo hoje? Cara, eu vejo ele numa fase bacana, porém longe da ideal. É uma resposta vaselina. Né? Tá legal, mas não tá legal. Porque falta muito, né, para ficar no ideal, né? Mas a gente tem a geração nossa aí, dos novos meninos, né, que estão surgindo, o Miguel Hidalgo, uma galera aí que está surgindo, tem chance de chegar em Olimpíada, quando a gente fala de resultado, mas ainda é muito pouco, né? São muito poucas atletas que a gente consegue nominar, assim. A gente tem que aumentar isso. E daí quando a gente fala da geração para o atleta ser profissional, não está contribuindo, né? A gente não tem empresas patrocinando com verba direta. Então, o lado, não vou falar o lado ruim, mas o lado da lei de incentivo é que também tira essa ideia do apoio direto que o atleta precisa, né? Então a gente tem pouco isso ainda no Brasil. A gente tem essa confusão que o atleta é muito difícil, né? Ele tem que ser um marqueteiro de mídias sociais para conseguir ganhar dinheiro com o esporte. Mas é uma realidade. Então o cara tem que aprender a fazer isso, tem que aprender a se comunicar, tem que aprender. Então a dificuldade é essa, não basta só você nadar, pedalar bem, correr bem, você tem que fazer uma série de coisas para conseguir fazer isso virar o seu trabalho. Então eu falo que a gente está bem, mas não está, né? Falta muita coisa ainda. Mas eu tenho confiança que cada vez mais a confederação vai melhorar. Falta ainda um grande patrocinador para a confederação, para ela conseguir realmente ter estrutura para desenvolver o esporte, assim como o Banco do Brasil desenvolveu o vôlei, né? O vôlei desenvolveu por causa do Banco do Brasil, é um grande patrocinador que faz isso. O triatlon está no caminho, através de confederação, através de projetos, mas eu falo que ainda a gente tem um caminho bem longo a ser percorrido aí. E hoje também, acho que na tua época as provas, como você falou, você fez a prova na USP que tinha premiação boa, né? Hoje você tem poucas provas com premiação, né? O que aumenta ainda mais a responsabilidade do patrocínio, né? Eu lembro até hoje quanto eu ganhei nessa prova. R$7.200. Caceta. Em 1997. Porra. Se você calcular quanto significava isso hoje, e a gente não vê mais isso. Né? Hoje não tem premiações boas. Fora que a gente está nesse período pandêmico que o atleta profissional é o pior de todos. Não está tendo prova. As provas que tem, às vezes, cancela. O organizador não consegue pôr premiação. O organizador tira a premiação porque não tem atleta de elite. Só que isso é uma bola de neve. Se não tem premiação, não vai ter atleta de elite mesmo. E daí começa a incentivar só a categoria amadora. É um problema estrutural grande aí, que se a gente fosse fazer um fórum de discussão, ia dar umas horas discutindo isso. E veremos ainda Juracy Moreira no triatlon de volta ou não? Amador ali, fazendo prova. Cara, olha, é difícil, viu? Eu tenho vontade, eu treino lá com os meus meninos quando eu vou nos núcleos, sofro um monte para nadar, para lá correr com eles. Mas quem sabe, um dia eu posso estar fazendo um triatlo ainda. Se eu não te falar que eu tenho o sonho de fazer o Ironman do Havaí, eu vou estar mentindo, né? Só que aquele sonho é bem distante, né? Bem pequenininho. O cara treinar para o Ironman para classificar para o Ironman do Havaí, né? Já é difícil, treinar para o Ironman é mais difícil ainda. Mas se você falasse o que faltou na sua carreira, eu ia falar, fazer o Ironman do Havaí, né?
Porque eu fui, em 2014, quando eu parei, eu fui curtir minhas férias lá, né? Eu fui assistir o Ironman. É um evento do mundo, né? Não tem, cara. Quem falar... A galera gosta de falar da marca Ironman. Cara, é a melhor marca. É o melhor evento do mundo ainda. A história do Havaí ninguém tira. Independente do negócio, a marca Ironman em si, né? Que muita gente critica ou não. Isso não tá em discussão. Mas o evento é o melhor do mundo ainda. Então, se você falasse, esse era o meu desejozinho ainda, quem sabe um dia na categoria 60, 70 anos, alguma coisa assim. Não, pô, põe no cinquentão. No cinquentão dá, pô. Falta pouco. Tem um tempo bom aí, dá para você fazer. Pô. Pega o Saqueta aí para treinar contigo também, que tá aí na ativa, voltando. Tá bem pra caramba. Esses aí eu não dou conta mais, não. Deixa pra lá, né? Jura, velho, obrigado aí pelo teu tempo. Que bom que deu certo a gente falar agora. É muito legal esse seu projeto. Enfim, como eu te falei, o Mundo Tri sempre aberto para isso. A gente soltou até a matéria aquela vez, eu achei legal pra caramba conhecer a história do projeto, conhecer o projeto, que o projeto não é mais projeto, né? Já é realidade há muito tempo. E, cara, desejo sucesso aí sempre. Mais núcleos aí, cara, conta com a gente. Show de bola. Para a galera que quer conhecer, @escolinha de triatlon no Instagram, @escolinha de triatlon. E o meu Instagram, né? @Juraci Moreira, que ali você consegue falar comigo mesmo e a gente trocar uma ideia aí. Estou à disposição, galera. Obrigado pela chance de a gente falar. Gosto muito de falar de triatlon, falar de tudo isso. E quanto mais pessoas divulgando, mais a gente faz essa roda toda girar. Fechou. Não, no episódio eu vou deixar marcado aqui também, põe o link da escolinha, tudo para a galera conhecer. E coloca a matéria também que a gente fez para a galera saber. Fechado, meu velho. Obrigado. Esse foi mais um MTCast com o Juraci Moreira. Segue, compartilha, manda para os amigos. Tem muita coisa boa por aí. Valeu, galera. Obrigado, gente.